Boa tarde a todos. Então, 3h30 agora, vamos iniciar a palestra. Pois bem, eu sou Letícia Cassiano, sou estudante de agronomia do IF de Itapina e atual presidente da Proagro Júnior. Hoje, serei monitora de vocês na palestra Produção de Taro, Colocacia esculenta, no estado do Espírito Santo, do cultivo após colheita, ministrada pela palestrante Ariane Teixeira, que é doutora em produção vegetal, possui a linha de concentração em fitotecnia pela Universidade Federal da UFES, Campos Alegre, é mestre em produção vegetal e especialista também em agroecologia. A palestra terá duração de 2 horas. Caso tenham dúvidas, levantem a mão ou avisem no chat. E boa palestra a todos. Obrigada, Letícia. Todos me ouvem bem? Tranquilo de ouvir, Letícia? Estamos ouvindo, sim. Boa tarde a todos e a todas. Como a Letícia já me apresentou, eu sou a Ariane, né? Ela só esqueceu de falar a minha graduação, então vou acrescentar para vocês aqui. Eu sou bacharel em agroecologia, formada pelo IFE Sudeste de Minas, no campus de Rio Pomba. Eu sou mineira, da cidade de Urucânia, vocês não devem conhecer, né? Porque é uma cidade bem pequenininha, próxima a Viçosa. E gostaria de agradecer o convite, né? Para participar da SEMAGRE, parabenizar todos a comissão organizadora por esse evento. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Fazer um evento presencial já não é fácil, um evento à distância, online também tem as suas dificuldades, mas também nos permite isso aqui, né? Pessoas de diferentes locais, né? Diferentes estados. Conversei com um representante, um colega de vocês aí que está na Bahia, ou no Espírito Santo, e eu aqui em Minas. Então, isso é um lado positivo desses eventos online, né, pessoal? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a produção de taro no estado do Espírito Santo, né, a Colocacia esculenta, do cultivo após colheita. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais uma parte fitotécnica do cultivo do taro. Nós sabemos, né, vocês como futuros profissionais ou já profissionais da área de agronomia, de ciências agrárias, sabe que as informações sobre cada cultivo, né, cada planta são gigantescas. Então, aqui nós vamos fazer para vocês hoje um apanhado geral, mais fitotécnico sobre o cultivo do taro, especificamente no estado do Espírito Santo. Qualquer dúvida vocês podem interromper, né, de acordo com eu for passando os slides, vocês podem perguntar a dúvida referente àquele slide. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar início, então. Bom, inicialmente, para a gente conseguir contextualizar a nossa palestra de hoje, fica sempre aquela dúvida, né? E aí, é inhame ou taro? Taro ou inhame? Fica sempre essa olha, tem ex-aluno meu aí. Sempre fica esse contexto, né? De o que a gente vai estudar. Taro ou inhame? Nos supermercados, nós vimos sempre como inhame. É uma palavra, hoje, no Brasil, culturalmente falando, nós encontramos sempre em mercados, em feiras, ou inhame, né? A gente sempre vai encontrar nas prateleiras com o nome de inhame, mas pensando na academia, pensando cientificamente, nós vamos tratá-lo de taro. Então, mas por que eles falam inhame? A palavra inhame é originária da África e ela se dá como tudo que se pode ser comido, né? No caso, cozido, porque nós temos, dentro dessas variedades de inhame, de taro, nós temos os bravos, as cultivares bravas e as cultivares mansas. Então, essas diferenças vão estar ligadas à quantidade de oxalato de cálcio presente em cada cultivar. Então, por isso, de uma maneira geral, que eles caracterizaram como inhame, culturalmente falando, certo? Para a gente começar a entender de onde que surgiu, então, o taro. Afinal, né, é taro ou inhame? Como eu disse para vocês, cientificamente falando, nós vamos tratar de inhame. Por quê? Devido a essa confusão de nomenclatura, a Associação Brasileira de Horticultura, em 2002, promoveu um congresso onde ficou definido
que o taro, é o que nós vamos falar hoje, cujo nome científico é a colocácea esculenta. E o inhame, que é denominado também o cará, mais conhecido como cará, que pertence ao gênero Dioscória, que é o Dioscória cainiensis. Dentro do gênero Dioscórias, nós vamos encontrar também vários outros tipos de cará, que são mais rústicos, né? Mas que não vai ser o nosso caso de hoje. Então, para acabar com essa confusão e se tornar cientificamente, uma base científica, então hoje nós vamos falar, o certo, né, de falar é o taro, cujo nome científico é o colocácea. Então, quando vocês forem pesquisar alguma coisa em artigos, né, vocês sempre devem colocar o nome científico para evitar essa confusão de inhame e taro, ok? Mas também não é errado, igual eu falei para vocês, poderem encontrar no supermercado o nome de inhame. É até interessante falar que mesmo com essa nomenclatura ter sido padronizada, nós encontramos até nos boletins do SEASA, por exemplo, com o nome de inhame. Mas aí como a gente já conhece, a gente fica ligado para saber essa diferença. Vamos continuar então. Aqui eu tenho mais uma amostra do que é o taro inhame. A gente observa pela questão do físico, né? Do fenótipo do rizoma. Nós temos, então, o cará, que é um pouco mais alongado, e o inhame nós temos os rizomas mais arredondados. E também a diferença que o inhame é originário da África e o taro é originário da Ásia. Outra coisa também que é interessante a gente falar, a questão cultural, né? No Nordeste, um cultivo, um rizoma, onde é bastante consumido o cará, ou então inhame. E aqui na nossa região sudeste, nós encontramos o taro como um alimento mais consumido, certo? Então, vamos lá. Bom, aqui mais uma imagem para exemplificar para vocês, né? Acredito que vocês já conheçam, né? O taro, a colocácea. Então, nós temos aqui a colocácea, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver hoje, né? A esculenta, e o Dioscória, que é o cará, que é mais consumido no Nordeste, mas também, digamos que é mais difícil vocês encontrarem o Dioscória, né? Os tipos de cará em supermercados, do que então a colocácea. Então, por isso a importância de nós estudarmos um pouco, né? Conhecermos um pouco a cultura do taro. Então, vamos dar sequência. Bom, já conseguimos identificar, né, a diferença de um para o outro, então vamos focar no nosso assunto de hoje, que é o taro. Então, como o taro, uma hortaliça não convencional, hoje ele já é considerado uma punk, né? As hortaliças não convencionais, no grupo de punks. Amanhã, quem for assistir a página de amanhã, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas aqui hoje eu não vou entrar em detalhe. Como eu falei anteriormente, é originário da Ásia e pertence à família da Arácea. E a gente tem até algumas plantas ornamentais também, né, que fazem parte da família da Arácea, como o antúrio, por exemplo. É uma planta herbácea, caracterizada por o seu rizoma. Então, hoje nós temos o taro como um rizoma. Dentro dos grupos, nós temos meus rizomas, né, características de rizomas, nós temos os grupos das raízes tuberosas. Então, assim, para a gente conseguir caracterizar a cultura do taro, é importante a gente conhecer que é uma cultura que tem o seu rizoma como produto final a ser consumido. Possui folhas de coloração verdes, né? Essas tonalidades podem variar em formato de coração. É uma questão também que muitas pessoas às vezes confundem, né? A questão do taro com a taioba, que a taioba também é um rizoma, só que no caso da taioba nós comemos as folhas por causa da quantidade de oxalato de cálcio ser bem menor do que o taro. Aí vocês podem me perguntar, mas se a gente quiser comer a folha do taro? Olha, pode-se comer sim, desde que seja cozida, né? Só que a chance de vocês sentirem alguma ardência na língua, alguma coceira, é gigantesca.
porque as folhas têm alta concentração do oxalato de cálcio. E voltando para a gente também diferenciar a questão da taioba e do taro, né, a questão do fechamento. Como está escrito aqui, nós temos o taro como um formato de coração. Então, a gente já consegue de cara bater o olho e identificar a diferença, né, na questão estrutural da folha do taro em relação à taioba. Outra característica muito importante para a gente falar hoje aqui é a questão do taro ser um alimento altamente nutritivo. Ele é uma fonte de carboidrato riquíssimo, né, em fibras solúveis, por exemplo, e ele pode vir a substituir, por exemplo, a batata, a mandioca ou a batata doce. Então, pessoal, a gente assim, começa a fazer umas ligações, né, com relação, por exemplo, à segurança alimentar. Hoje nós sabemos que a má distribuição de alimentos, ela gera, né, todas as dificuldades que nós temos, gera a miséria, gera a fome, gera a falta de acesso de alimentos a muitas pessoas. Então, por exemplo, se a gente tem alternativas, né, se a gente consegue ter alternativas de forma para alimentar as pessoas, por que não? Né? Por que não investir nessa outra cultura, como, por exemplo, o taro, ela consegue substituir, né, todas essas culturas, como eu falei, e pode se tornar um pouco mais barato, dependendo, né, da região, do local que a pessoa se encontra, além de valorizar a agricultura familiar, que nós vamos falar também um pouco mais para frente. Então, como eu falei, é um alimento super nutritivo, apresenta vitaminas A, B e C, minerais, né, como possui potássio, ferro, cálcio, e ele também destaca por ser rico em vitamina E. É considerado que auxilia, né, no processo de oxidação das células, né, orienta ali o envelhecimento, por exemplo. E também hoje ele está no grupo dos alimentos nutracêuticos, né, que são alimentos benéficos à saúde. Vocês também devem ter ouvido falar, não sei, assim, por exemplo, os avós, os pais de vocês, quem conhece, quem gosta, né, do alimento do taro, sempre falar, vamos comer o inhame, que é um alimento anti-inflamatório, né? É bom quem está com alguma inflamação. Então, assim, ele tem essas inúmeras características de um alimento funcional, porque ele é um alimento altamente nutritivo, né? Consequentemente, ele vai ser bom para a saúde. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela onde a gente consegue ver a quantidade, né, de calorias, de vitamina, em uma porção, né, do teor do alimento. No caso aqui, cozido, né, pessoal? Vamos pensar sempre que o taro ele deve ser um alimento consumido cozido por causa do oxalato de cálcio. Acelera o metabolismo, né, questão de proteínas, funcionamento do músculo. Então, assim, realmente é um alimento, nutricionalmente falando, muito rico, muito completo, certo? Então, vamos lá, continuando. Aqui nós temos as formas de cultivo do taro. Nós temos in natura, normal, né, o processado. Aqui eu trouxe para vocês uma embalagem, né, de um alimento orgânico, que é a forma também de agregar valor ao produto, certo? Na alimentação animal, não tem... engraçado, né, que mesmo a gente sabendo da funcionalidade do alimento, ainda existem poucas pesquisas e poucas pessoas que usam esse alimento, por exemplo, como alimentação animal. Geralmente eles fazem em processo de silagem, né, mistura o taro para esse processamento em forma de silagem. E geralmente é alimento para suínos. Então, também aqui fazer um gancho, a gente pode fazer esse gancho com a integração, né, da agricultura familiar. Se ali tem os agricultores, ele tem ele tem uma possibilidade de criar o suíno, ele pode pegar aqueles inhames que não são classificados como para comercializar, né? Então, ele pode ser usado ali na alimentação animal.
é um alimento que está com quantidade nutricional adequada, porém o mercado não quer. Então é importante a gente conseguir linkar essas questões que existem, né? Sempre pensando na integração do sistema. Pode ser matéria-prima para a indústria. Hoje a gente sabe que as pessoas querem praticidade, né? As pessoas querem um alimento, mas querem também praticidade. Então, assim, a indústria, ela ganha mercado com isso. Por exemplo, igual tem aqui a farinha de inhame. Então, é muito mais cômodo para as pessoas buscam isso, principalmente em cidades grandes, né? Onde nós temos, vamos colocar, por exemplo, fazer um café da manhã, onde você pode inserir essa farinha, né? Então, assim, buscando sempre essa praticidade. Também a gente come em sopas, em purê, e também ele tem grande potencial de exportação. Nós também vamos falar um pouquinho mais para frente. Bom, então, por que vocês acham que o inhame ele ainda é pouco consumido? Porque ainda não é uma cultura como o café, como o tomate, né? No caso de pensando em hortaliças, por exemplo, como o tomate, como o alface, como a batata doce, né? Como a batata inglesa. Então, assim, mesmo a gente sabendo de todos esses quesitos de questão nutricional, o taro ele ainda é pouco consumido. Então, assim, um dos pontos chaves que a gente deve ainda buscar entender, conhecer, né, e aprimorar, seria esses 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Um deles por exemplo, hoje nos restaurantes, por exemplo, restaurantes populares ou restaurantes, né, normais, assim como os RU, os refeitórios, os restaurantes de empresas, são lugares onde a gente poderia começar a inserir mais esse alimento na dieta dessas pessoas, né? Então, seria uma forma de a gente conseguir aumentar esse consumo que ainda é baixo, mesmo esse alimento ser consumido, ser altamente nutritivo. Outra coisa também que às vezes é importante a gente reforçar a questão do paladar. Obviamente que nem todo mundo vai gostar, né? E quando você insere esse alimento na vida das crianças, dos jovens, por exemplo, é mais fácil a pessoa começar a gostar de determinado alimento. Então, também é uma questão muito cultural, que ainda faz falta esse incentivo, né, de crianças e jovens começar a ter um inhame no seu dia a dia. E outra coisa também que é importante a gente reforçar aqui, que mesmo nós sabemos, né, nós da academia, a gente tem acesso ao conhecimento muito fácil. Então, a gente procura saber se aquele alimento é nutritivo, se não é. E muitas pessoas ainda não têm esse acesso a esse tipo de informação. Então, eles não sabem o quanto é nutritivo e importante esse alimento, né? E outra coisa também é a falta de informações atualizadas. Principalmente, pessoal, na questão agronômica. É uma coisa que ainda está muito defasado, né? A gente pega trabalhos antigos, não tem trabalhos muito atuais, pensando no Brasil, né, com relação ao taro. Então, assim, a demanda existe, só que não temos trabalhos. Então, assim, fica esse buraco, né? Fica essa abertura, essa falta de trabalhos para que possa gerar conhecimento e esse conhecimento possa ser distribuído, possa ser levado até as pessoas. Então, vocês, como futuros profissionais, vocês como agrônomos, aí eu pergunto, né? Por que, então, cultivar o taro? Se a gente sabe que ele tem todos esses problemas ainda, né? Não ser um alimento tão buscado pela palatabilidade, por exemplo, né? Só que nós estamos hoje falando de uma palestra sobre o taro, então importante ele certo? Então hoje ele é uma hortaliça que ocupa um espaço muito grande na agricultura, principalmente agricultura familiar, e falando do Espírito Santo, na questão das hortaliças, né? Nós sabemos que o estado do Espírito Santo é um grande produtor de hortaliças. E, dentre isso, nós temos 4 características que fazem com que promova
esse cultivo a um cultivo que deva ser produzido. O primeiro deles seria a alta produtividade. Então, eles são rizomas bastante produtivos, né? Pouco exigente em insumos e mão de obra. Então, isso é um fator importante, a gente pensando principalmente em agricultura familiar, onde nós queremos sempre reduzir custos, né? E reduzir mão de obra. A gente sabe hoje que os insumos químicos estão super caros e para o agricultor familiar fica pesado, né? Pesa no bolso dele. Então, é uma característica muito importante. E por ele também se adaptar a vários tipos de condições edafoclimáticas. Fácil preservação e armazenamento dos rizomas, então depois de colhido, né, ele pode ser armazenado, não é uma coisa tão rigorosa, por exemplo, quanto o alho, quanto a beterraba, quanto a cenourinha. Então, mais uma característica que a gente traz como facilitadora da produção do taro. E, como já falei anteriormente, é uma fonte rica de carboidratos, né, de minerais e vitaminas. Então, temos aqui 4 pontos-chave que nos levam a querer cultivar o taro, certo? Vamos lá, então. Agora, falando um pouco já diretamente do estado do Espírito Santo. Confesso a vocês que eu pesquisei muito, mas não encontrei dados recentes com relação à produtividade do taro. Não entendi por quê. Eu acredito que eles estão incluindo o taro junto com o grupo de hortaliças, né? As hortaliças não convencionais. Então, talvez ainda falte um pouco eles explorarem esses dados, que as pessoas querem saber, né? O agricultor ele quer saber. E aí, essa cultura produtiva, né? Ela produz, tem produção? E por isso que eu não trouxe dados atuais, porque os dados que eu achei eram de 20 anos. Então, não condiz com a nossa realidade de hoje, né? No estado do Espírito Santo, a produção é destinada para mercados principalmente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, assim também como para exportação, como para os Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus. Bom, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos ele como uma cultura de grande importância econômica e social. O econômico, porque ele gera a economia, né? Ele faz com que as famílias tenham o retorno, e o social, como que ele faz, por exemplo, as famílias terem formas de trabalho, né? A agricultura familiar, por exemplo, onde as mulheres podem ser inseridas, né? Então, ele gera essa demanda social, além de uma coisa estar ligada à outra, né, pessoal? O econômico quanto o social. Como eu já falei algumas vezes, né? Nós sabemos que é de base familiar, então é uma cultura onde a agricultura familiar ela abraça essa cultura, ela tem condições do cultivo do taro. No Espírito Santo, hoje, nós temos cerca de 3.200 hectares, né, que representa 14% da área plantada de hortaliças. Pensando, a gente pode pensar assim, 14% é pouco, né, mas é um grupo de hortaliças gigantesco que nós temos no estado do Espírito Santo. Então, assim, é uma porcentagem expressiva. Então, quer dizer que nós temos demanda e nós temos condições, sim, de produzir o taro no estado do Espírito Santo. Cerca de 90 mil toneladas de produto, né, por ano. Essa é uma média do estado do Espírito Santo, que coloca o estado entre a cultura do taro, entre as quadras mais produzidas do estado, de maneira geral, né, falando. Vamos lá, dar continuidade. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos como grande produtor Alfredo Chaves, que é o maior, né? Seguido de Conceição do Castelo. Entre Alfredo Chaves e Conceição do Castelo, nós temos, envolve 36 municípios, que eu vou mostrar mais à frente para vocês um pouco quais seriam esses 36 municípios. Hoje, a importância dessa cultura, né, ela se torna tão expressiva que hoje nós temos festa do inhame. Está chamando a atenção de vocês, né? Mesmo com a nomenclatura já cientificamente mudada, nós temos ainda esse cartaz, por exemplo, de 2013.
ainda assim nós temos a festa do inhame, porque é muito cultural, pessoal. Então, assim, é difícil você mexer na cultura das pessoas, né? O científico, ok, a gente já entendeu que é taro, mas o cultural ainda fica um pouco difícil. Então, nós temos aqui as festas, né? O Espírito Santo tem a festa do morango, né? A festa da polenta, entre outros. Então, nós temos também a festa do inhame, que é mais representada em Alfredo Chaves e em Conceição do Castelo. Mais especificamente em São Bento, que é um distrito de Alfredo Chaves e Urânia de Mata Fria, né? Que é o local onde essas festas acontecem. Nós temos também, como eu já venho falando com vocês, a questão da agricultura familiar. Então, a importância dessa cultura atender a renda de 600 famílias da região. Então, precisa de uma base bem forte, né, que consiga economicamente trazer para essas famílias, promover a liberdade dessas famílias, a liberdade econômica dessas famílias, e assim ele produz também, ele coloca Alfredo Chaves como o maior produtor nacional. Então, hoje nós temos no estado do Espírito Santo o maior produtor de taro, que se encontra, né, que é o município de Alfredo Chaves. Então, nós temos aqui também, mais uma vez, para mostrar para vocês a inserção da mulher na agricultura familiar, que é importante a gente lembrar disso, né, que a mulher tem o seu local na agricultura familiar. E assim, toda a família ela consegue trabalhar dentro do cultivo, cada um com sua ajuda, né, com sua função. Aqui está os 36 municípios que eu falei para vocês. Temos aqui o Alfredo Chaves como o principal. E eu quero, assim, chamar a atenção de vocês para uma coisa. Igual eu falei anteriormente, a questão da rusticidade, né? Por ser uma cultura rústica, ela se adapta a diferentes condições. Então, nós temos aqui, por exemplo, Alfredo Chaves, que é o maior, né? Nós temos Santa Maria, já é a região serrana, né? Venda Nova do Imigrante. E nós temos aqui, por exemplo, Cachoeira de Itapemirim, que é uma região quente, né? Uma região de baixa altitude e temperaturas elevadas. Então, nós temos desde produção na região serrana, na região de montanha, como nós temos a produção em regiões de baixa altitude. Então, o inhame, o taro, ele tem essa flexibilidade de ser cultivado, né? Claro, obedecendo todos os tratos culturais, todas as práticas certinhas. Mas ele oferece essa amplitude, né, de diferentes condições edafoclimáticas. Por isso que é interessante a gente ter essa cultura como uma cultura produtiva, né? Ela consegue ser inserida, ela pode ser inserida em várias condições edafoclimáticas. E isso é bom. Não dá essa restrição, né? Bom, falando um pouquinho agora sobre a cultura. Nós temos aqui as folhas de coloração verde escura e lindo formato de coração, vou falar anteriormente para vocês. O pêssego, ele pode ser arroxeado ou verde, isso vai depender muito da cultivar que está em questão. E também ele pode variar de 30 centímetros, né, a 1,80 m. Então, isso também pode variar muito de acordo com a cultivar. Então, assim, é uma cultura que tem essa amplitude também de questão de crescimento, pode variar bastante. E isso vai depender muito de qual cultivar que nós vamos utilizar para caracterizar, né, o tamanho dela, por exemplo. A planta se constitui de rizoma central, que é o chamado a cabeça, né? Nós temos ali a cabeça, a mãe, e nós temos os rizomas laterais, que são os rizomas filhos. Então, aqui nós temos, essa imagem, nós temos a mãe com os filhos, né? Que são os rizomas que mais são, que o mercado procura, que são os rizomas menores, né? A cabeça não é tão procurada comercialmente falando. Aqui nós temos mais uma imagem dos cornos,
mas são também denominados por cabeça, ou cabeça-mãe, ou corno central, ou dedos, ou rebentos. Então, que também são nomenclaturas da botânica da planta, de como que ela pode ser chamada. Então, nós temos aqui o rizoma mãe, como eu falei anteriormente para vocês, que são maiores, nós temos os rizomas filhos, que eles são mais, fazem essas pontiagudos, né? Eles fazem essas curvas, que é o que o mercado busca. O mercado é exigente, né, pessoal? A gente sabe que, ainda mais hoje em dia, como famílias menores, as pessoas não querem comprar, por exemplo, uma cabeça grande que não vai poder fazer de uma vez, né? Fica sempre aquele resto na geladeira. Então, assim, as pessoas buscam alimentos que elas possam fazer de uma vez, pronto, e acabou. São alimentos um pouco medianos, no caso dos rizomas dedos ou rebentos. Bom, como eu falei, que os aspectos botânicos eles podem variar de acordo com as cultivares, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas cultivares. São clones. A gente sempre vai plantar um clone, porque são propagados a uma propagação vegetativa, né? Então, os rizomas são as nossas sementes, nossas formas de propagação. Então, consequentemente, nós temos os clones. Nós temos também as cultivares mansas ou bravas, que vai depender, eu falei lá no início, da quantidade de oxalato de cálcio. Ambas podem ser consumidas, só que desde que sejam cozidas, para diminuir essa quantidade de oxalato de cálcio. Vou mostrar para vocês agora, então, um pouquinho de algumas cultivares. Bom, nós temos o inhame chinês, que, falando Brasil, hoje é o mais produzido, e é um que o mercado procura bastante. Então, ele tem as características fenotípicas dele, que é o pecíolo verde, nervura central inferior, verde, a cabeça ou rizomas pequenos, dos dedos pequenos, possui caule roxo, polpa branca e túnica escura. Então, é uma planta que, né, tem todas essas questões de cor. E é uma polpa branca. Isso aqui também é interessante a gente observar, que as pessoas, o mercado também, hoje, ele busca essa polpa branca, né? Aquele inhame mais branquinho. Aí até eu falo inhame. O taro, vamos corrigir, né? O taro mais branquinho. Então, aqui nós temos a cultivar chinês. Aqui nós temos a cultivar macaquinho, que também não é uma cultivar muito aceita, mas hoje no Espírito Santo ela é uma das mais produzidas. Por que ela não é aceita no mercado? Porque ela produz uns rizomas muito pequenos, né? Então foge daquele padrão que o mercado procura, que é um mercado, um tamanho mediano, né? A cabeça que é tão grande, nem o humildinho, o menorzinho, que é a cultivar macaquinho. Ela possui o pecíolo roxo também, e, como eu falei, a questão dos rizomas menores. Agora, essa aqui é o carro-chefe do Espírito Santo, a cultivar São Bento. Hoje ela é a mais produzida, né? E ela carrega o nome de São Bento porque ela foi originária do distrito de São Bento, na cidade de Alfredo Chaves. Então, ela é mais consumida e ela é aceita aqui no estado do Espírito Santo. Ela apareceu num sítio, né, desse senhor Jair aqui, em 89, onde ele cultivava só o inhame chinês e ele encontrou uma planta diferente. Então, a partir daí, ele foi multiplicando, né, e se deu, junto com o Incapé, eles deram o nome da cultivar São Bento. É importante também, né, pessoal, da gente conservar essas questões de variedades da propriedade, né, considerada crioula, né, onde o próprio agricultor ele faz o melhoramento, ele consegue observar que é uma planta diferente e procura, né, os pesquisadores para informar que aquela planta não está fazendo não é a mesma no cultivo dele. Então isso é importante, essa associação entre agricultores e pesquisadores, né, a extensão presente ali no campo, no dia a dia, levando ao agricultor conhecimento e o agricultor retornando para o extensionista, para o pesquisador, esse conhecimento. Então, assim, é muito importante nós, como profissionais, conseguir manter essa relação com os agricultores, porque os agricultores também, eles fazem parte, eles são parte
parte de tudo isso, né? Sem eles, a gente não consegue produzir, a gente não consegue fazer nossas pesquisas, a gente não consegue abastecer o mercado. Então, assim, aqui eu quero trazer para vocês a importância do agricultor em manter, né, essas variedades, em conhecer como surgem essas variedades crioulas do taro, por exemplo. Então, hoje nós temos essas 3 cultivares que são mais produzidas aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos, então, a São Bento, que é a principal, a mais produzida, seguida da chinês, que eu falei que em nível nacional é a maior, e em menor escala ao macaquinho, que mesmo ele não sendo aceito, ele é produzido, porque ele se adaptou bem às condições do ambiente, né? Então, aqui nós temos as 3, a São Bento, a chinês e a macaquinho. A gente observa que são características diferentes, fenotipicamente falando, né? E a cultivação Bento se destaca pelos elevados rendimentos, em média 30% superiores ao cultivar chinês. Então, por isso que eu falei que a São Bento é a menina dos olhos, né? É a pupila dos olhos. Ela consegue produzir ainda mais que o inhame chinês, que é o mais produzido que nós temos hoje, pensando em Brasil. Pode falar. Professor, esse inhame chinês é o inhame branco? É, o da textura branca, né? Igual eu falei anteriormente, que tem a massa branquinha, né? É o que mais vocês vão encontrar no supermercado. É isso mesmo. Respondi? Pode ir, obrigado aí. Nada. Aqui nós temos mais uma imagem da cultivação Bento, né? É uma cultivar bem vistosa. É o que enche, né, pessoal, os olhos das pessoas no supermercado. A gente não vai para o supermercado querer comprar as piores hortaliças, as piores verduras. As pessoas sempre querem as melhores, né? Eu acho até um pouco demais isso, porque às vezes nós temos algumas mais feiozinhas lá, mas tem a mesma composição, né? Só estão mais feinhas, tadinhas. Mas, infelizmente, o mercado, ele quer, ele almeja essas cultivares mais bonitas, as plantas mais bonitas, né? Mais vigorosas. Então, aqui nós temos mais uma imagem dessa cultivar São Bento. Aqui eu trouxe para vocês a questão da produção, da produtividade, né, dessas cultivares. Hoje nós temos um sistema convencional, a São Bento, que ela chega a cerca de 84 toneladas por hectare, né, em produção total comercial de 50. Então, assim, ainda tem uma perda muito grande no campo, né? Não são, igual eu falei para vocês, não tem ainda aquele padrão onde 100% da produção vai ser para o mercado. Então, a São Bento ela chega a 50 toneladas para ser comercializada, para atender o que o mercado quer. Em seguida, nós temos o macaquinho, com 65,8 toneladas de produção comercial, chega a ser 43,4. Então, assim, é uma perde um pouco menos em relação a São Bento, mas a São Bento ainda consegue ser mais produtiva do que a macaquinho, né? Pensando em produção final. E nós temos o chinês, que é 64,7 toneladas por hectare, com produção de 36,3 comercial. Perde também bastante, né? Então, assim, fica nítido por que a São Bento hoje é a mais cultivada no estado. Ela tem um ganho de mercado, né? Um ganho produtivo bem maior do que as outras. No sistema orgânico de produção, Souza e Rezende, de 2001, pesquisando o cultivar chinês, né, eles obtiveram um rendimento de 48,1 toneladas, sendo que 24 toneladas eram de cabeças, né, mais ou menos um pouco da metade. Então, assim, aqui eu trouxe para vocês essa questão de quanto ela pode ser produtiva, né, como que é a produção de cada uma delas, tanto no sistema convencional como no sistema orgânico, que elas podem estar inseridas tanto em um quanto no outro. Isso depende do que o agricultor quer, né? Do que o agricultor busca. Bom, a forma de propagação, já adiantei também, é propagada de forma vegetativa. Então,
FUVAST 2003, eles identificaram 3 tipos de materiais do taro chinês que podem representar a semente, né, o material propagativo. Nós temos, então, os rebentos laterais, de diferentes pesos, a cabeça inteira e segmentos de cabeça. Então, esses 3 segmentos da planta, eles podem ser propagados, eles podem ser a nossa, então, semente do taro. O plantio, como também já adiantei um pouco para vocês, o plantio ele pode ser realizado em climas diferentes, né? Então, em clima ameno, no caso, pensando em região serrana, por exemplo, ele pode ser plantado de setembro a dezembro. Então, a gente tem essa faixa dos meses, né? Pensando em primavera, verão. Em regiões de clima quente, nós temos o período de fevereiro, de agosto a fevereiro. Adianta um pouquinho e estende um pouco mais até fevereiro. Nas regiões que apresentam temperaturas acima de 15 graus durante o inverno, recomenda-se realizar o plantio mais antecipado. Então, assim, antecipar um pouco mais, por exemplo, em questão de setembro a dezembro, a gente planta em agosto, junho, antecipar um pouquinho. A questão do plantio. A profundidade de 5 a 8 centímetros, o que facilita a colheita. A gente tem que pensar que são rizomas, né? Que ficam abaixo da terra, assim como as batatas doces, que são raízes tuberosas, ou a batata inglesa, que é um tubérculo, né? A gente tem que pensar que quando a gente for fazer o plantio, a gente tem que pensar que a gente vai colher. Então, a gente vai colher e não pode ter tanta dificuldade. Então, todos esses pontos é interessante a gente observar para facilitar a colheita futuramente. Então, nós temos aqui hoje algumas características, né, alguns fatores. Então, nós temos de 5 a 8 centímetros de profundidade. A distância entre linhas pode variar de 50 a 20 centímetros, né? E entre plantas de 30 a 50 centímetros. Aí eu trouxe uma mais assim específica, né? Caso eu quero plantar o taro amanhã, começar a plantar o taro amanhã. Qual é a forma de plantio que eu posso utilizar? Então, assim, suco de 7 centímetros, né? Que está entre 5 e 8. Espaçamento de 1 a 0,3. 1 entre linhas e 0,3 entre plantas. No total de 33.330 plantas por hectare. Né? Então, assim, é uma faixa que a gente pode pegar como início de um plantio. Vamos lá. Na questão do desenvolvimento, ele pode ser dividido em três fases. Nós temos a brotação dos rizomas, que é um pouco mais lenta, né? Nos primeiros meses ele é mais demorado. Depois nós temos o crescimento da parte aérea, que já acelera o crescimento, e depois nós temos a senescência da planta. Essa senescência indica que a planta já está no ponto de colheita. Esse ciclo ele pode variar também muito, a questão da condição da climática da região, né? Por exemplo, regiões quentes, nós temos os ciclos menores desses rizomas. Nós temos um ciclo de 6 meses, e em regiões mais frias, em altitudes elevadas, nós temos um ciclo de até 9 meses, né? Para finalizar o cultivo. As plantas, elas podem se tardar um pouco mais em regiões mais frias e adiantar em regiões mais quentes. Com relação à questão de água, né? Questão hídrica. É uma planta que, pela quantidade que a gente já observa, né, que tem uma demanda muito grande de água. E nós sabemos que hoje em dia, a gente vive mais uma crise hídrica, né? Então, do jeito que anda, os próximos anos, se não fizer nada, se não for feito nada, nós vamos estar sempre passando por crises hídricas. E isso afeta diretamente a produção, né? A produção agrícola, nós sabemos disso. Então, assim, a gente tem que começar já a pensar estratégias alternativas, né, para conseguir manter a planta com menos quantidade de água. E eu vou falar um pouco disso também para vocês. Quem for assistir amanhã, a gente fala um pouco dessas estratégias.
Mas é bom a gente pensar na questão, por exemplo, de alguma adubação, de alguma cobertura, adubação verde, né, para manter a umidade do solo. Então, assim, são estratégias que a gente deve pensar para que essas coisas não aconteçam. Porque a gente está vendo que é uma cultura que demanda água, né? Tem uma quantidade grande de água. Adapta-se bem em temperaturas em torno de 21 a 27 graus e umidade relativa do ar alta, né? Como eu falei, essa amplitude de condições edafoclimáticas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que tolera o sombreamento, mesmo ela sendo, né, ela precisa de luz, só que ela tolera um nível de sombreamento, cerca de 30% de sombreamento que ela tolera. Então, assim, é uma cultura que a gente pode inseri-la em um consórcio, por exemplo, né? Uma segunda cultura. O agricultor, ele tem, ele tem milho. Será que um desenho de consórcio milho e taro, por exemplo, né? A gente colhe o milho, deixa o milho lá e o taro continua, por ele ser um ciclo maior. Então, assim, ou uma cultura maior, por exemplo, alguma leguminosa de porte arbóreo, uma glericídia, por exemplo, né? Que vão formar árvores. Então, assim, o taro ele consegue produzir mesmo em condições de consórcio. Ou também inserir em sistemas agroflorestais, né? Que também é um sistema que a gente pode, uma estratégia são estratégias de cultivo que nós podemos inserir o inhame. E também ele se adapta a regiões inundadas, né? Então, ele é 880, né, pessoal? Ele consegue a sombra, ele consegue o calor, ele consegue ficar inundado, né? O que não pode faltar é a água, desde que de quantidade adequada. O solo, como eu falei, é um rizoma, então, assim como as raízes tuberosas, assim como os tubérculos, a gente precisa ter uns solos não tão argilosos, né? Uns solos mais argilo-arenosos e bem drenados, para que não forme aquela massa, né? Que pode dificultar a colheita e danificar também a produção dos nossos rizomas. E o que a gente não quer, certo? Apesar deles serem pouco exigentes, né? Em questão de adubos, né? É bom a gente sempre procurar solos férteis, né? Solos que tenham, por exemplo, matéria orgânica. Bom, o preparo do solo. O primeiro plantio, por exemplo, seria 2 gradagens, 2 arações. Já para solos que já foram cultivados, a gente faz uma gradagem e uma aração, uma profundidade de 15 a 25. Isso também é muito técnico, né? Isso também, às vezes, depende muito de como é o solo daquele agricultor. E caso haja necessidade de calagem, né? A gente sabe, vocês como agrônomo sabem, que primeiro de tudo que a gente vai fazer um plantio, a gente tem que fazer análise de solo, identificar as necessidades dos nutrientes, né? A questão da necessidade de calagem também. Se for fazer a calagem, preparar o solo com 60 dias de antecedência, que é uma coisa que a gente já faz em outras culturas. Então, só para reforçar para vocês aqui. Adubação. Como eu falei para vocês, pessoal, ainda a gente não tem, por exemplo, livros igual nós temos de café, igual nós temos de tomate, de morango, que a gente vai lá e tem as recomendações de acordo com o estado, né? Então, assim, é uma cultura que ainda falta muita informação, principalmente agronômica, de cultivo, né? Mas nós temos aqui uma ideia do que pode ser utilizado, claro, eu falei anteriormente, de acordo com a análise de solo. Então, nós temos 180 quilos por hectare de P2O5, né, de fósforo. Nós temos 90 quilos de potássio e 60 quilos de nitrogênio. Então, aqui é uma média do que pode ser usado, para a gente conseguir se basear, né? Ter onde se basear para fazer a adubação no cultivo do taro. Como é uma cultura... Ô, professora, por que o taro é tão exigente assim em fósforo? Menino, então, não vou te falar com certeza, mas
Eu acredito porque é um rizoma, né? E a gente sabe que os nossos solos, eles não têm o fósforo tão prontamente disponível. Então, ele forma os rizomas, e esses rizomas, eles dependem um pouco mais de fósforo. Mas isso é uma coisa que também não tem na literatura, para eu te falar com certeza, afirmar com certeza que seria isso. Então, é mais uma deficiência que nós temos com relação ao cultivo do taro. Né? Os pesquisadores aí tá na hora da gente começar a pesquisar mais sobre isso. Ou mesmo os agricultores, né? Eu acho que ele... Opa! Caiu? Caiu um pouco, agora caiu. Deixa eu voltar aqui, peraí. Mas não tem nenhum boletim técnico na área sobre adubação. Nada, não tem nada, você acredita? Deixa eu tentar voltar aqui, pessoal, a apresentação, que caiu. Voltou. Para você ter uma ideia, quem está perguntando? É, Rafael. Rafael, o meu orientador de doutorado, que é até esse aqui, ó, esse Oliveira, tchau, é um dos únicos que pesquisou o taro. Hoje nós temos o professor Colombo, lá em Santa Teresa, que é um dos professores, né, que estão pesquisando sobre a cultura do taro. E, assim, é difícil para você, como que eu digo, ter respostas, né? Porque, por exemplo, o café a gente vai lá e tem resposta, o tomate a gente vai lá e tem resposta. Ah, o tomate está com problema de cálcio. Por quê? Né? A gente vai lá e já tem essa resposta. Mas o taro não. O que a gente pode fazer é se basear em outros rizomas, né? Outros cultivos, como a batata. Por exemplo, no meu doutorado, eu estudei muito a Yacon, que foi o que eu fiz a minha tese. E também é uma cultura que hoje tem, porque o meu ex-orientador ele está fazendo uma gama de pesquisas sobre a batata Yacon. Mas, por exemplo, não tinha nada com relação à adubação. A gente ia montar experimento, nossa, era uma luta, né? Porque a gente ia fazer o quê? Como é que a gente vai adubar? O que ela precisa? Então, a gente pegava alguns trabalhos mais antigos e a gente ia baseando aqueles trabalhos no nosso que a gente ia fazer. Então, assim, é uma deficiência muito grande que, por exemplo, o Incapé, o IFES e a UFES deveriam buscar essa demanda, né, de pesquisa e realizar junto aos agricultores. Isso deixa o agricultor um pouco sem aquele apoio, né, de onde buscar, né? Muitas vezes o agricultor gasta coisa que nem precisava, né? Porque aqui na região mesmo costuma adubar vamos botar na Montour, né? Que é em Lerá que eles falam. Uhum. Aduba um 4-30-10 com base de fósforo alto, né? Depois joga esterco de galinha, então não sei se precisa toda dessa necessidade, né? Exatamente. Por que não jogar só o esterco, né? De galinha, por exemplo. E às vezes as pessoas vão fazendo aquilo todo ano, vai jogando adubo em cima de adubo, não faz uma análise de solo. Então, assim, igual você falou, é muito desperdício. Acaba que no final isso vai afetar o quê? O bolso, né? O bolso do agricultor. Com certeza. Mas aí, falando de um pouco de adubação orgânica, nós temos aqui, eu peguei alguns trabalhos que eu achei, que vocês podem ver também que são trabalhos antigos, não são trabalhos novos, infelizmente, para a gente poder dar mais certeza para vocês, né, da quantidade certa, de adubação orgânica. Nós temos aqui, por exemplo, o Santos recomendando cerca de 3 a 2 litros por cova, né, no caso de cerco de curral, e o Oliveira, 2005, recomendando a cama de frango, em torno de 4,3 toneladas por hectare. Então, realmente é uma deficiência nossa, pesquisadores, né, extensionistas, sobre a cultura do taro. Eu pesquisei, para falar vocês, eu pesquisei bastante, mas não consegui encontrar. Você acha algumas coisas, por exemplo, na região da África, tem algumas coisas, mas também muito superficial. É difícil você pegar uma região da África, por exemplo, e comparar com o Brasil, né? A gente não tem essa mania de querer comparar. E não é. Nós somos um país tropical, diferente, condição climática diferente, solo diferente. Então, as culturas vão
se comportar diferente também. Certo? Tranquilo, professor. Muito bem explicado. Os traços culturais, nós temos a irrigação, que é importante, eu falei anteriormente, é uma cultura que demanda uma grande quantidade de água, né? Então, a irrigação também é uma coisa que dá para a gente falar uma palestra sobre irrigação, também não vou entrar em detalhes, de acordo com a capacidade, né, do clima, a capacidade de retenção do solo. Então, cada agricultor ele faz o seu manejo de acordo com os métodos que ele tem, que ele sabe usar, né? Que também a gente sabe que é poucos que usam, né? O manejo adequado da irrigação. E uma coisa importante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que no momento da maturação a gente deve reduzir essa irrigação, né? Para os tubérculos não ficarem, né? Absorver essa água, e a irrigação deve ser cessada, em questão de 20 a 25 dias antes da colheita, para que a gente possa fazer uma colheita ideal, né? Geralmente, pessoal, igual eu falei, o grupo de rizomas, raízes tuberosas e tubérculos, eles têm essas questões de tratos culturais, porque você vai tirar da terra. Então, é a questão de cessar essa irrigação quando se acha o ponto de colheita. Entre os tratos culturais, igual o colega falou, Rafael falou que a questão da amontoa, né, que é recomendado também por volta de 90 a 100 dias, assim como as outras tuberosas também nós temos. A questão da capina também é importante, porque podem competir diretamente com o crescimento do rizoma, né? Então, é necessário que faça a capina. Essa capina ela pode ser feita de acordo com o que o agricultor desejar. Antes que vocês talvez pensem aí na questão de agrotóxico, né? Não tem agrotóxicos recomendados para a cultura do taro, então o que você pode fazer, se você quiser fazer, não é o mais adequado, mas, né, se o agricultor ele quiser fazer a aplicação do agrotóxico, ele tem que procurar um mais que se possa mais chegar perto do que é uma cultura do taro, que usa na batata doce, por exemplo, na batata inglesa. Então, assim, tentar sempre pegar essas culturas que são parecidas para adaptar o manejo. Pode usar enxadas, né, ou roçadeiras, depende muito do que o agricultor quer, do que ele almeja e do que ele tem para fazer. Bom, então aqui a gente finaliza a questão dos tratos culturais e eu vou entrar aqui para vocês falar de distúrbios fisiológicos, que são 3 distúrbios que acontecem bastante na produção final, né, nosso rizoma final, e que são distúrbios que desvalorizam o produto no final, no mercado. Nós temos, por exemplo, o olho cego. Isso aqui, vocês devem ter visto, acontece demais no mercado, a gente vê, né? Aqui na imagem a gente vê essa parte aqui meio caracachenta, né? Meio marronzada. A queima das folhas, que também altera o processo fotossintético, né? Se a gente deixar as folhas, a gente sabe que as folhas são o nosso órgão principal da fotossíntese, e os rizomas aguados, né? Talvez a mãe de vocês já falaram, esse inhame não cozinhou, tá aguado. Então, assim, é uma coisa também que o mercado não quer, esses rizomas aguados. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Então, nós temos o olho cego, eu falei, que é o primeiro que eu falei para vocês. Ele supre a gema apical, né, formando essa bundinha dele aqui, essa bundinha plana. O mercado não quer, a gente sabe que o mercado é exigente. Como eu falei, às vezes não está interferindo em nada na questão nutricional, mas tá feio, então o mercado já não quer. A expansão diária, né, que é a questão de monocultivos, eles podem agravar esse sintoma, né? Pode ser pela questão de algum estresse que a planta sofre, né? E ocorre mais frequentemente em cultivar chinês. Aí também vocês podem me perguntar, mas por que isso acontece? Não sabemos. Ainda falta pesquisa.
eles supõem que pode ser algum estresse que a planta sofre, né? Algum estresse nutricional, excesso de adubo, ou falta de adubo, alguma questão hídrica, né? Também pode afetar, pode comprometer a qualidade da planta e fazer com que os rizomas apresentem o olho cego, né? E isso também pode variar de cultivar. Então, mais um ponto que eu deixo para vocês aqui. Infelizmente, eu não posso responder com certeza, porque a gente não tem na literatura falando nada que comprove, né, o porquê desse sintoma. A gente pode até, sei lá, conversar com um agricultor, talvez, e garanto para vocês que ele no cultivo dele, ele vai conseguir identificar o que está causando esse olho cego. Toda a vivência dele no dia a dia no campo, ele vai conseguir. Ele não vai explicar cientificamente o que está acontecendo, mas ele vai saber o que está causando esse sintoma nas plantas, né? Infelizmente, mais uma deficiência da pesquisa com relação ao taro. A questão das folhas, né? Como eu falei, a radiação pode queimar, uma radiação muito intensa. Então, aí cai naquela questão que a gente pode inserir o taro no consórcio, a gente pode amenizar essa queima das folhas, e a queima das folhas ela pode comprometer a fotossíntese e, consequentemente, comprometer a formação dos rizomas. Os rizomas aguados também já tem mais coisa, né, que mostram o que está acontecendo. Pode ser por excesso de nitrogênio e também por capinas tardias, né? Às vezes deixam as capinas 7 a 8 meses depois do plantio, quando as plantas começam a entrar nessa fase de maturação. Então, isso pode proporcionar algum tipo de competição, né? E fazer com que esses rizomas eles sejam aguados. E a questão do nitrogênio. Por isso que é importante, Rafael, você perguntou a quantidade, né? Talvez lá no seu conhecido, lá no seu tio, tá tendo excesso e está produzindo um rizoma aguado. Para investigar se é realmente o excesso de nitrogênio ou não. Então, assim, são coisas que a gente deve começar a observar, né? Então, pessoal, aqui a gente fecha a questão do plantio, né? De tudo que nós falamos, os benefícios dos tratos culturais, de como plantar, de onde plantar, da época de plantar, da questão de adubação. E chegamos, então, à colheita, que é o que todo mundo almeja, né? Colher com boa produtividade. Então, assim, a gente tem alguns fatores que podem influenciar na nossa colheita diretamente aqui. Nós temos a questão do sistema de cultivo, né? Que ele pode ser orgânico, integrado e convencional. O integrado pode ser a questão de consórcios, né? Ou de sistemas agroflorestal. A cultivar, que nós vimos lá atrás, que a diferença de produtividade e produção ela é referente a cultivar, então nós temos cultivares mais produtivas, cultivares menos produtivas. O material propagativo, que assim como outras culturas, nós sabemos que quando a gente não tem um material propagativo sadio, um material propagativo de qualidade, nós não vamos gerar plantas produtivas, né? Plantas com uma boa produção. Os tratos culturais, que a gente sabe que também é necessário. Não adianta a gente pegar uma cultivar ideal, material propagativo sensacional, se a gente não faz os tratos culturais, né? Se a gente deixar a planta simplesmente lá abandonada. Então, isso também é importante para a gente analisar quando a gente determina que a gente quer colher um produto de qualidade. Então, a nutrição, os amontoas, as irrigações. Então, a gente pode se observar para a gente ter uma boa colheita. Então, vamos falar como que é feita essa colheita agora. Bom, também já falei para vocês a questão da durabilidade do ciclo, que pode variar em questão de altitude, né? A temperatura, a época de cultivo, que pode variar quando colher ou não, podendo a maturação da planta correr, que linka a quantidade o tamanho do ciclo linka a regiões de baixas e altas altitudes, né?
como eu falei, pode ser de 5 meses para altitudes mais baixas e altitudes mais elevadas, a questão até de 9 meses. Então, a gente sempre vai encontrar essa variação de fechamento do ciclo. Então, também é importante a gente observar, né? Se a gente está plantando o taro em regiões baixas ou regiões altas. O ponto de colheita também é importante. A questão da redução da emissão de novas folhas. A planta, ela começa, se ela entra em senescência, ela meio que começa a demonstrar sinais de que está parando, né? Não está funcionando mais legal que estava antes. Então, opa, pode colher que está na hora. Então, ela reduz o número de novas folhas, né? Ela começa a ter um metabolismo mais lento. O número por planta também diminui, o número de folhas que vai secando, vai caindo, né? E o tamanho também. Então, a gente começa a observar folhas menores, menos folhas, né? E essa coloração meio amarela ferrujosa, né? Essa coloração de que ela está realmente secando, né? Então, já dá o sinal de que essa planta ela pode ser colhida. Então, essa colheita ela pode definir suspender o uso de irrigação, igual eu falei antes para vocês, que é importante a gente pensar nisso também. E, assim, dar início, então, à colheita do taro. Bom, o uso da colheita, nós temos, assim como as batatas doces, por exemplo, nós temos o enxadão para o arranque das plantas, né? Alguns agricultores, eles vão fazer as engenhocas, né? E, tipo, eles vão adequando ao seu sistema de plantio, por exemplo. No caso de arrancador de mandiocas, eles podem ser utilizados. Quando você está no campo, faz a retirada dos rizomas, né? Já começa a fazer a separação da parte aérea das folhas, dos rizomas mãe, né? E dos rizomas filhos, que já são separados ali mesmo no campo, para ser levado para os galpões, né? Para ser classificado. Então, depois que a gente está no campo, levou o material para fazer a classificação. Então, a gente tem que, primeiro, né, assim como a cenoura, como a beterraba, a gente tem que fazer a lavagem, né, desses rizomas, que é feita com jato de água ou por imersão, um lavador próprio para retirada de terras de outros resíduos. Essas imagens são aí do Espírito Santo, tem num livro do Incapé. Era um pouquinho. A boca secou. É um livro do Incapé, de colheita e pós-colheita, que eu achei até interessante, né? O Incapé, ele lançou um livro de pós-colheita e colheita, mas não lançou um livro, por exemplo, do gengibre. O Incapé tem um livro do gengibre, pessoal, sensacional. Se você quiser hoje cultivar gengibre, você pega esse livro que você consegue, entendeu? Do manejo convencional, manejo orgânico. Então, assim, por que não fazem isso com inhame, né? O que está faltando para o Incapé fazer alguma coisa mais para o inhame? É o que nós já conversamos um pouco, né? Talvez seria só um empurrãozinho para a gente conseguir ter mais informações sobre a cultura do taro inhame no Espírito Santo. Bom, seguidos os enxágues dedos, segue por etapas de classificação, retirada daqueles impróprios para comercialização. Então, assim, ali tem essa separação, né? Onde a gente consegue separar os que estão prontos para ser comercializado. Espera só um pouquinho, deixa eu dar uma tossida aqui. Nossa, garganta secou totalmente. Desculpa, pessoal. Bom, fez a lavagem, né? A gente fez a separação. Então, um processo também que é muito importante é a questão da cura. Assim como nós temos, por exemplo, a cura do alho, né? Que é uma função necessária para
para a cultura do alho, nós temos também para a cultura do taro. Quando a gente promove essa cura para a cultura, a gente deixa ela mais apta a conseguir ficar mais tempo, né, no mercado, mais tempo nas prateleiras. Então, assim, é muito importante a gente colocar essa cura, fazer esse processo de cura, né, que deve ser realizado mais ou menos por volta de 15 dias em ambiente úmido, temperatura entre 15 e 25 graus. Essa cura ela reduz o nível de perda de água, porque ele seca a uma quantidade ideal, né? E também protege com algumas barreiras físicas, algumas doenças que podem vir a contaminar o taro. Só lembrando também, eu não falei para vocês a questão de manejo de praga e doenças, porque também tem algumas doenças já catalogadas na cultura do inhame. Nesse livro do Incapé vocês também acho que encontram essas doenças. E também a questão do controle ainda não tem nada assim muito específico, né? Eles sempre tentam adequar o controle de outras culturas para a cultura do inhame. E também vocês tiveram, né, palestras de manejo integrado de pragas. Acho que vocês já têm uma ideia do que vocês podem inserir dentro da cultura do taro. Só um parênteses para vocês, eu esqueci de falar anteriormente. E também a cura, ela contribui para o aumento do período de conservação. Como eu falei, quando a gente faz processo de cura na cultura do taro, a gente mantém ele, né, por mais tempo nas prateleiras, mais tempo sem começar a ter um processo de podridão, por exemplo. Aqui tem uma imagem de como é feito o processo da cura, né? São bancadas abertas, como se fossem umas redinhas em cima, né? Que o rizoma fica ali, então ele está bem arejado. Então ele chega a um ponto que ele não perde mais água, né? Que não é interessante para a gente que esse alimento perca, que esse rizoma perca água. Outro ponto que é importante é a classificação. Nós temos hoje aqui como 3 classificações: a extra, maior que 100 gramas, especial, entre 100 a 50 gramas, e a primeira nós temos menor de 50 gramas. Então, essa seria a classificação. Tem, né, as máquinas que classificam, elas já saem mais ou menos do tamanho que tem esses pesos, né? Então, sim, para o agricultor que ele quer investir, que realmente produz o taro, é interessante comprar essas máquinas, né? Faz o produto, agrega valor ao produto, né? Produto final. Nós temos as classes extra e especial, consideradas como as mais comerciais, né? Então, o que o mercado busca hoje, então, seria essas duas classes, a extra e a especial. A embalagem também é muito importante. A gente tem em mente como será embalado, né? Nós temos o produto final, a gente pode colocar em caixas de papelão, assim como nós vimos a questão do alho, a gente sempre vê muito em caixa. Se for o destino de mercado internacional, se for para a região mesmo, nós podemos colocar em sacos, né? O famoso saco de batata, sacos telados, caixas plásticas também é bastante utilizado, pensando no transporte de caminhão, né? Então, acho que as caixas seriam mais interessantes para não poder danificar os rizomas. Ou caixas de madeiras, né? Mas aquelas madeirinhas mais fininhas. Então, nós temos papelão, os sacos telados, as caixas plásticas e os tipos de madeira. Então, nós temos opções aí de como transportar, né? Como comercializar o produto final dos nossos rizomas. O armazenamento também é importante. A questão de, se for para exportação, né? Nós temos que colocar os rizomas acondicionado nas caixas de papelão, que é a sua capacidade de 14 quilos mais ou menos. Essa caixa aqui, né? Em seguida, armazenada em câmeras frias, igual nós fazemos com a beterraba ou com a cenourinha, que é para poder ter esse tempo maior de ficar armazenada.
perdas atribuídas ao padrão de mercado, nós temos hoje algumas perdas que podem influenciar no nosso produto final, né? Que podem... os melhores preços são obtidos com os cornos de filhos com mais de 100 gramas, que eu falei, a classificação mais adequada seria essa de 100 gramas, e limpos e sem defeitos, né, pessoal? Igual eu falei já lá no início, como que o mercado é exigente, o mercado quer produto bonito, produto limpo, né? Se você vai no seu mercado e acha um taro cheio de terra, as pessoas já fazem, né? Já tem aquele um pouco de receio. Então, você classifica o produto, limpa, né? Tira aqueles com defeitinho. Eu falei que podem virar algum alimento para servir para alimentação animal. Se você manda para o mercado esse produto já limpo e sem defeitos, você consegue agregar muito mais valor ao seu produto final do que aqueles que estão ali mais sujos, né? Digamos assim. Outra coisa que é importante, por isso que a gente deve fazer a cura, porque senão os rizomas eles perdem água, né? Então, ele perde água, ele perde peso. Você vai colocar uma caixa de 40 quilos saindo da sua fazenda, do seu setor. Quando ele chega no mercado, ele não está mais com aquele peso. Por quê? Ele não foi feito o processo de cura. Quando não é feito o processo de cura, ele consegue perder mais água. Então, é um ponto também crucial quando a gente pensa na questão de pós-colheita. A brotação também é importante a gente observar que pode promover a brotação dos cultivos, né? Ou dos cornos. Ele pode começar a brotar até mesmo na lavoura, né? Então, assim, por isso que tem que deixar os cornos armazenados em locais de câmeras frias, para que essa brotação não aconteça. E, para finalizar, eu trouxe para vocês a questão de preço, né? Que a gente sempre fica se perguntando, mas e aí, com quanto que custa, né? Eu tirei, pessoal, esse boletim do Ceasa Vitória hoje para vocês terem a ideia de quanto está o quilo, né? Do taro no Ceasa. Eu falei para vocês, até aqui a gente encontra inhame, né? A gente não encontra o nome taro. Então, hoje nós temos aqui variando de 2, né, a 2,30 o quilo. E eu olhei também alguns valores de um mês atrás, estava 1,60. Então, assim, é baixo, né? Se você pensar assim, no que o agricultor ele gasta, é muito baixo. E a gente sabe que esse valor sempre tem um atravessador no meio. Então, esse valor muitas vezes não chega ao agricultor. E isso faz com que o agricultor ele também fique desanimado, né, quando ele produz, né? Que ele tem gasto, a gente sabe que ele tem gasto. Olhei também em outras regiões, eu vi, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que não é uma região produtora. A gente tem R$6 o quilo. Né? Então, assim, vai muito de região, da questão de você ter o produto, né? Então, a gente pensando, por exemplo, num agricultor do Espírito Santo, que ele consegue ter um acesso, ele consegue mandar o seu produto para o Mato Grosso, ele consegue receber diretamente, né, sem nenhum atravessador, então ele tem muito mais vantagem de mandar para outro estado do que ele deixar no próprio estado. Então, assim, ainda falta um pouco também essa questão de valorizar o produto, né, do agricultor, ele conseguir ter o retorno, né? Então, são coisas que a gente precisa ainda amadurecer, precisa estudar. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Pode falar. Professora, sobre o consumo do inhame, é mais regional aqui do Espírito Santo, ou em Mato Grosso e outras regiões tem alto consumo? Então, o consumo, ele é bem, bem geral, sabe? Não tem lugares que comem mais ou menos. Mas, por exemplo, falando em questão Sudeste e Nordeste, porque tem, agora eu falei a questão do taro e do inhame, né? Aqui na região Sudeste, ele é bem mais consumido do que a região Nordeste. Mas também você pode pensar assim, na região do Mato Grosso não tem produção. Você acha que nós conversamos hoje, a questão do sabor, do gosto, da informação, você acha que ele vai ter um mercado maior no Mato Grosso do Sul do que no Espírito Santo?
Teria um mercado, sim. Depende muito da divulgação também, né? Exatamente. É muito cultural, né? Se você levar o produto ao mercado e levar também a informação às pessoas, à população, isso gera maior demanda. Então, assim, é o que falta. Eu acho que a gente tem uma cultura, a gente tem condições no Brasil favoráveis, né? Nós temos hoje no Espírito Santo tudo assim que favorece a cultura do Estado, mas ainda a gente não tem, pensando no Brasil, como uma cultura de expressão, né, econômica, da economia, falando, né, diretamente da economia. Então, envolve uma questão cultural, uma questão também de logística. Pensa, mandando do Espírito Santo para o Mato Grosso, né, a questão de transporte. Será que o agricultor ele tem condição de mandar esse produto para lá? Então, assim, são várias coisas, né, pessoal, que vai pegando, que no final a gente para e pensa, né? Nossa, como é difícil, né? Como que a gente tem que valorizar o agricultor? Como a gente não valoriza a agricultura familiar, que é a base da nossa alimentação hoje? Vocês, né, estão aí no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma região onde, né, a maioria é montanhosa, tem relevos acidentados, relevos altos, então dificulta essa produção. Então, assim, é uma gama de coisas que vai interferir diretamente lá na frente, na questão de produção e na questão de consumo. Mas acredito que o Espírito Santo, a região sudeste em geral, né, consome mais do que as outras regiões, por ser também muito cultural. Assim como, por exemplo, a mandioca. A mandioca no Nordeste era muito mais consumida do que nas outras regiões do Brasil. Respondido, Rafael? Respondido sim. E sobre a exportação, professor, tem algum país lá de fora que compra inhame ou é mais nacional mesmo? Então, é o Canadá, né, que eu falei anteriormente, e os países da Europa. Só que vocês sabem, né, que europeu, eles gostam de coisas orgânicas, né? Então, a maioria do mercado europeu, ele exige um produto orgânico, mas tem sim. E o Espírito Santo é o maior responsável por essas exportações para o Canadá e para a Europa. Tranquilo, obrigado aí, senhor. Por nada. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quem quiser fazer alguma pergunta pode ficar à vontade, não tem problema. E eu agradeço aí a participação de vocês e a oportunidade de trazer um pouquinho mais. Queria trazer muitas mais coisas, porque, igual eu falei, eu fiquei assim, chateada, com uma vontade tremenda de pesquisar sobre o tarot, porque são muitas informações que a gente quer, a gente precisa, e a gente não tem. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Ariane, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua palestra, foi muito enriquecedora para a gente. Eu agradeço. E amanhã tem mais, pessoal. Tem mais sobre o tarot. Amanhã tem mais. Obrigada por disponibilizar seu tempo. E, pessoal, só queria avisar para vocês que daqui a pouco, às 17h45, vai começar o curso sobre interpretação, adubação de calagem no cafeeiro, tá bom? Por enquanto, acabou. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde.